Shalom desde Sião. Eu tenho um convite especial para você. No dia 28 de junho eu estarei na Igreja Batista Central de Santo André, no estado de São Paulo, onde estaremos compartilhando a palavra de Deus, falando um pouco sobre este cenário profético que está se revelando bem diante dos nossos olhos e também como nós podemos estar preparados para aquele grande dia. Eu espero que você possa participar deste evento. Se você quiser saber mais detalhes, dá uma olhadinha na descrição do vídeo e também não esqueça de compartilhar para que mais pessoas sejam abençoadas nesta programação. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus estará falando profundamente aos nossos corações. Aguardo você no dia 28 de junho em Santo André. Deus abençoe e até lá. Muito bom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui, diretamente dos nossos estúdios, fazendo ao vivo. Como você sabe, nós vamos a cada dia aprendendo um pouquinho mais. Mas celebramos a Deus por esta oportunidade aqui nos estúdios da Igreja Batista Central. Recebemos hoje com muita alegria no nosso coração, na presença do Senhor. Nós recebemos aqui a jornalista Cris Belloni. Graça e paz, Cris, tudo bem? Como é que você está? Paz, pastor. Isso, vamos ajeitar aqui, porque ao vivo é bênção. É isso aí, é bênção pura sem mistura. Isso, bênção pura sem mistura. Tudo bem, Cris? Tudo bem, pastor, é um que prazer bênção estar receber aqui você hoje. aqui. Maior ainda o prazer por estar recebendo uma pessoa tão especial, né, uma autoridade em assuntos de Israel, né, que é o nosso querido Miguel Nikolaevski. Perfeito. Tudo bem, Miguel? Como é que você está? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu sou apenas um irmão entre muitos. Então, Glória eu a Deus. desejo estar aqui com vocês, tá bom? Amém. Olha, Miguel, para nós é uma alegria, um prazer enorme recebê-lo aqui, saber que você exerce um papel tão fundamental lá no Oriente Médio, um servo de Deus, e hoje veio a esta nação, voltou a esta nação para compartilhar conosco novidades tão extraordinárias, tão relevantes, e até mesmo eu particularmente digo assim, talvez até um pouco assustadoras pelo que nós estamos vivendo nesses últimos momentos, né? Pós-guerra, aliás, na guerra atual, né? Então é uma alegria ter você aqui. Esse podcast tem o propósito de abordar temas relevantes. E com certeza a sua presença aqui muito nos agrada ao nosso povo da Igreja Batista Central, ao povo que nos acompanha, porque é um tema extremamente relevante. Nesse bate-papo, sinta-se à vontade, jornalista Cris Belloni, o papel de fazer perguntas, o papel de mexer o caldo é com você, mas nós estaremos juntos, né, aprendendo aqui. Tá joia? Tá então, joia. Cris Belloni, fique à vontade. Vamos ouvir um pouquinho, apresente a sua trajetória ministerial, a sua trajetória cristã, familiar. Fale um pouquinho para nós, quem é o Miguel? Miguel é carioca, ninguém é perfeito, né? E estou, assim, servindo ao Senhor de coração, com a família, já há quase 30 anos. Abril do ano que vem vai fazer 30 anos. Então, já vivi mais lá do que aqui no Brasil. E nessa trajetória, eu estudei teologia lá, estudei arqueologia, história, geografia, línguas semíticas. E Deus colocou no meu coração compartilhar tudo que eu aprendi, que eu recebi dele de graça. Glória a Deus. Para abençoar os nossos irmãos também aqui no Brasil. Não somente continuar testemunhando lá, mas poder vir e compartilhar aquilo que Deus está mostrando para nós ali, seja através da arqueologia, da história e também da geopolítica do lugar. Claro, trazer para vocês a verdade, e não aquilo que a mídia quer trazer, mas verdadeiramente informação de confiança para vocês, além de estudos bíblicos, interpretações bíblicas diferenciadas. Enfim, nosso coração é para servir a vocês, nossos irmãos. Irmão Miguel, quando o senhor fala lá em Jerusalém, o senhor mora na cidade antiga, como é que é a separação cidade nova? Como é que é a cidade histórica? Como é que funciona isso lá em Israel? Como é que é? Eu, na realidade, moro a 30 quilômetros de Jerusalém, 30 quilômetros também de Tel Aviv, bem no meio do caminho, né? A gente costuma dizer Jerusalém por causa da grande Jerusalém. Para as pessoas entenderem um pouco da geografia, nós temos a cidade moderna de Jerusalém, que inclui, assim, 1 milhão de pessoas, é a maior cidade, o maior município
de Israel, seja em área, seja em população. Mais do que Tel Aviv. Tel Aviv, como município, é apenas 500 mil de habitantes. Mais que Tel Aviv, Miguel? Mais do que Tel Aviv. E Caramba. aquela cidade que a gente conhece como Cidade Santa é uma pequena cidade de 1 quilômetro quadrado, que fica no meio da Jerusalém Nova, né? E a gente chama ela de Cidade Velha, né? Agora, o termo Cidade Santa já é um termo genérico para a cidade que Deus elegeu, não importa o tamanho, se está dentro ou fora das muralhas, Deus elegeu uma cidade e colocou nela o seu nome e se chama Jerusalém. Isso é incrível. Bênção de Deus. E hoje a sua família é composta de quantos membros? Você, a esposa? Sou eu, minha esposa e mais 3 filhos, uma de 16, outra de 21 e o mais velho de 26 anos. Todos se adaptaram bem ao Oriente Médio, a Israel, Jerusalém? Como é que foi isso, Na Miguel? realidade, quem se adaptou fui eu, porque eu não nasci lá e minha esposa não nasceram lá, eles nasceram lá. O mais velho nasceu no Monte Carmelo, as meninas nasceram em Jerusalém. Olha só, que bênção. Eles já, então, assim, hoje eles não se adaptam mais ao Brasil. Não. Já é outra realidade. Eles falam português de gringo, né? Que bênção, Miguel. É um prazer. Olha, que bênção que a sua família, você e sua família, todos envolvidos nesta jornada. E você se considera um professor, um arqueólogo, um missionário, nessa perspectiva da sua família servindo lá? Qual é, como se você fosse definir Miguel? Quem é o Miguel nesse contexto todo? Em primeiro lugar, eu gosto de definir Miguel como servo, como um irmão entre muitos. Amém. Como o nosso mestre disse para ninguém chamar de mestre ou de senhor, então pode me chamar de professor, é uma função e não um título. Então eu prefiro ser chamado pela função que eu estou exercendo. Professor Miguel. Isso. Perfeito. O senhor se considera um missionário lá na Terra Santa? Como família? Eu me considero um servo testemunhando. Acho que essa expressão servo que testemunha deve ser a expressão que toda família, em qualquer lugar, deva exercer. Testemunhar do Messias, independente das circunstâncias, independente da função, independente do título que carrega. Olha, isso que você fala. Testemunha viva. Isso que você fala é relevante porque para algumas pessoas, né, Cris Belloni, o missionário ou a família testemunha é aquela que desloca, vai para outro lugar. Sim. Também, né? Sim. Mas o testemunho vivo começa onde nós estamos, né, Miguel? Né, professor Miguel, com a família e tudo. Mas olha, é um prazer enorme estarmos aqui. Cris Belloni, vamos lá, é com você agora. Olha só. Ter essa honra, né, de recebê-lo também no dia 27 e 28 no nosso evento de evangelismo e missões. Então vamos começar aí pelo tema, que vai ser Mundo em Trevas, os desafios da igreja na última geração, como manter nossas lâmpadas acesas. Então, é bem né, interessante, né? Um assunto brilhante. Como a gente tem um professor aqui na nossa frente, vamos aproveitar para aprender, né, pastor? A gente já aprendeu bastante, né? Nos bastidores, conversando com ele, né? No nosso almoço teológico, foi muito bom. Então, autoridade em assuntos de Israel. Ele vai participar do nosso evento, né? Dia 27, dia 28 de junho, aqui na IBC. E hoje está aqui para dar uns spoilers, né? Do que vai ser falado no dia do evento. Vamos falar um pouquinho sobre evangelização, missões. E gostaria muito que você se apresentasse agora. Está com toda a oportunidade aí para falar um pouquinho da sua vida, um pouquinho do seu trabalho, do seu ministério. Shalom uvracha, paz e bênção. Amém, recebemos. É um prazer estar aqui e obrigado pelo convite, pelo privilégio que vocês estão me concedendo. É um prazer estar nessas conferências aí, 2 meses no Brasil. Se a guerra tivesse começado 3 dias antes, eu não teria vindo, né? Ficaria preso lá em Israel, mas Deus sabe todas as coisas. E eu estou aqui para compartilhar com vocês da palavra de Deus, para nos aprofundarmos juntos, né? Um evangelho raiz e também para falar da situação lá em Israel, a situação da igreja como um todo, né? Nesse período de trevas que a gente tem passado. Bem, eu comecei minha trajetória indo para Israel, chamado por Deus, há cerca de 30 anos. 30 anos, professor Miguel? 30 anos, tá foi quase eu... um garotão, né? Um garotão de ministério. Ainda me sinto jovem, graças a Deus. Olha, eu e minha esposa imigramos, cada um com uma mala, como de família judaica, e nossos filhos nasceram lá. Temos 3 filhos, a menor de 16, a do meio de 21 e o mais velho de 26. E estamos ali servindo ao Senhor através do testemunho pessoal, né, e também o ministério que estamos desenvolvendo de palavra aqui também, para o Brasil, né, trazendo
muito conteúdo para vocês, por amor a esta nação, que é a nossa nação onde nós nascemos, né? Temos duas pátrias, a brasileira e a israelense. Amém. Glória a Deus. Vamos aproveitar isso então, né? E fazer um monte de perguntas. A gente está diante de um professor que pode nos dar as respostas, né? E aí, Cris, eu gostaria de que o professor Miguel nos explicasse como é que o senhor se considera a sua família em Israel. O senhor se considera uma família missionária, uma família de estudiosos, uma família arqueológica? Como é que é essa visão, na sua perspectiva, entre missões e família que testifica? Como é que funciona isso? Eu considero em primeiro lugar como família de servos. Eu louvo a Deus porque os nossos filhos creem também e vivem uma vida com Deus, em Deus realmente, santificada. Eu e minha esposa procuramos viver assim, né? E o testemunho pessoal, que muitos chamam aí de evangelização, é uma coisa natural entre nós. Isso. Ou seja, isso é parte do nosso dia a dia, isso é parte da nossa influência na sociedade e procuramos deixar esse testemunho em todas as áreas, seja no trabalho, seja na comunidade, seja na congregação, né, do qual eu sou um dos líderes, ou seja no campo de trabalho, como guia e arqueólogo ou historiador, por onde eu passo, deixo o meu testemunho sem medo de dizer em quem eu creio. Glória a Deus por isso é bênção de Deus. Às vezes nós, a família ocidental, os cristãos, nós temos aquele pensamento que é muito vago, de que a família missionária é aquela família unicamente, exclusivamente, que se desloca do ponto A para o ponto B. Mas pelo que você deixou muito claro, a família missionária é aquela que testifica na sua casa, no seu apartamento, onde quer que ela esteja, no trabalho, né? É uma testemunha viva. É isso que nós podemos entender, Miguel? Por onde passamos, né? Mateus 9:35 e 36, e vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque eram como ovelhas que não têm pastor. Perfeito. E disse a seus discípulos: verdadeiramente a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Orai para o Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, todos os discípulos estavam ali para testemunhar. Em Mateus 28, né, Jesus fala de 17 e 18, ide portanto por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É o nosso dever como pessoas que creem em Yeshua, testemunhar e fazer discípulos em toda parte da terra. Claro, existem momentos que a gente se dedica mais à evangelização pessoal, ao testemunho pessoal, mas existem momentos que e a maior parte dos momentos são esses, que a nossa vida deve ser um testemunho vivo daquilo que Yeshua fez em nós. Glória a Deus. Você falou que você exerce essa questão de evangelismo juntamente com a família no trabalho, na sociedade. Isso significa que todos vocês lá trabalham em serviços seculares? Como é que funciona essa dinâmica de família de vocês? Todos os judeus messiânicos, de uma forma geral, eles são fazedores de tenda, ou seja, eles buscam o autossustento, né? Não são mantidos por grandes organizações. Existem alguns líderes que sim são mantidos, principalmente nas comunidades maiores, mas a grande maioria são comunidades pequenas, cada um se mantém através do seu próprio salário, do seu próprio emprego, e nós realmente procuramos, através do trabalho, da escola e onde a gente está, dar bom testemunho. E quando temos oportunidade para falar sobre a razão da nossa fé, nós não perdemos a oportunidade, sim, testemunhamos. Amém. Perfeito, é bênção de Deus receber você aqui, representando toda esta turma abençoada que estão lá trabalhando, a sua família. E o que mais nos alegra, irmão Miguel, professor Miguel, é que nós ouviremos de você uma visão realista e não algo midiático, algo que está nas mídias hoje, né? Principalmente agora, nesse movimento, nesta grande avalanche de notícias sobre guerra. Então será muito bom ter você aqui e falar um pouquinho para nós sobre isso. Jornalista Cris Belloni, agora é com você, Cris. Acelera aí nas perguntas que nós estaremos nos alimentando. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre a plataforma, né, de conteúdo cristão que você criou, que é o Café Torá. E é ali que você coloca as notícias, os estudos bíblicos. Café Torá? Café Torá. É assim que se pronuncia? Tá certinho? Nós temos, na realidade, 3 veículos de internet, de web, que é para
trazer informações para vocês. Primeiramente, o Café Torá é como se fosse uma enciclopédia genérica sobre Israel. Se você quiser saber sobre turismo em Israel, sobre como conseguir visto, como passear nos parques nacionais, tem tudo ali. O Café Torá, ele é como se fosse um guia completo em termos de Israel. Seja política, seja segurança, religioso, tudo. O Café Torá foi criado em 2004, né? É um dos veículos mais antigos nessa área, direto do português, do hebraico para o português. Temos um outro veículo que se chama Notícias Israel. É somente notícias. Notícias diárias sobre a guerra, sobre a política, sobre o terrorismo. Só notícias. noticiasisrael.com.br. E o último veículo criado é o guia da Bíblia.com. E este eu acho que é assim o ponto principal para a igreja brasileira, porque o guia da Bíblia é tudo relacionado com a palavra de Deus, a Bíblia, mas na ótica messiânica e também baseado como se diz, nos textos originais, na interpretação original, com a ajuda da arqueologia, da história e da geografia. É um veículo de aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus. Então, lá nós temos também a versão da Bíblia português e hebraico linha por linha, e estamos criando uma nova versão que vai ser uma versão com uma interpretação mais próxima do original e também comentada, né? Isso é um trabalho que está sendo feito inteiramente grátis. Grátis não para nós pagamos caro por isso, mas grátis para vocês terem acesso livre a esse conteúdo. Então, orem por nós, porque é um trabalho árduo, mas é um trabalho feito de coração, que está sendo entregue para vocês. Professor Miguel, e tudo isto é usado no contexto geográfico, arqueológico, as pesquisas, as imagens do local mesmo, da terra de israelita, de Jerusalém, do lugar bíblico mesmo, né? Exatamente. Todas as fotos, todos os vídeos, todos os textos são pesquisados, né? São criados e são transformados em mídia para vocês, ali direto da terra de Israel, para vocês. Glória sem Deus nenhum por isso, filtro helenista, grego, filosófico, nada disso. Direto da palavra de Deus para vocês. Glória a Deus. Você pensa, né, Cristina? Meu Deus, que honra, que privilégio nosso. Tô aqui só me preparando. É bom ir lá, mas você tem muita possibilidade, antes de chegar lá, conhecer muito, né? Muita coisa, né? Vou bombardear ele hoje de pergunta aqui. Que interessante, né, pastor? Porque a gente está aqui, olha, notícia e verdade, e diante de alguém que não tem medo de falar a verdade. Né? Nós então, já ouvimos falar da fama do professor Miguel. Ele não tem medo, não. Então vamos lá, a gente tem um tema que vai ser abordado, né, no nosso evento, que é Mundo em Trevas, os desafios da igreja na última geração, como manter nossas lâmpadas acesas. Então vamos falar um pouquinho dentro desse contexto, como que é evangelizar um judeu, e deixar claro aqui uma dúvida, né, que às vezes as pessoas têm, o israelense e o israelita. Você estava ensinando a gente que o israelense é um termo nacionalista, né, quem nasce em Israel, e o israelita é a mesma coisa que falar judeu. Então, como que é esse desafio de evangelizar um judeu ou um israelita? Antes de chegar nesse ponto, eu queria tocar no ponto sobre o mundo em trevas. O que é realmente o mundo em trevas? Perfeito. Bem, nós estamos aí num processo que a gente vê claramente que o final dos tempos está chegando. A gente não tem como dizer exatamente em que estágio nós estamos, mas nós vemos a apostasia tomando conta da igreja mundial, com teologias de prosperidade e promessas vãs sobre sinais e milagres que são baseados no interesse das pessoas e não realmente no interesse de servir a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Ao mesmo tempo em que a gente está vendo também um processo onde alguns judeus, de repente, estão aí tendo a oportunidade de se converterem, conhecerem a Yeshua como o único e suficiente Salvador de forma sobrenatural. Então, assim, estamos vivendo dias que nunca vivemos antes. Nós estamos vivendo dias de guerras terríveis, seja com Gaza, seja com o Irã, com os Houthis, né? Uma guerra sem precedentes também na Ucrânia e na Rússia. Ou seja, estamos vendo que o mundo está realmente numa situação de trevas em todos os aspectos, seja no âmbito moral, social, econômico, mas ao mesmo tempo temos a esperança de que algo está para mudar, porque a palavra de Deus nos garante isso. E você perguntou como é
testemunhar para um judeu ou um israelita. Para a gente entender melhor, judeu israelita está ligado à religião. E a gente está falando de israelense, é nacionalista. Ou seja, pode haver árabes israelenses, muçulmanos israelenses, podem haver cristãos israelenses e podem haver, claro, judeus israelenses. Realmente chamar alguém de israelense é dizer, você nasceu em Israel e você tem cidadania israelense. Mas quando você trata de israelita ou judeu, você está tratando de quem, às vezes, nem nasceu em Israel, mas ele é judeu no Brasil, por exemplo. Ele segue a religião judaica ou a religião israelita. Então fica mais fácil para entender. O desafio principal para testemunhar para um israelita israelense e um judeu israelense é justamente dar bom testemunho e, conforme o apóstolo Paulo disse, causar ciúmes. Né? Causar ciúmes. A gente vê isso em Romanos capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, falando sobre o que Deus vai fazer com o povo de Israel, a promessa que ele tem. E eu creio piamente que estamos chegando nos dias em que realmente o povo de Israel será novamente aceito, e isso vai gerar uma avalanche espiritual muito grande, e o mundo vai ficar chocado com o que está por vir, com a salvação do povo de Israel. Os judeus já estão, a gente estava falando nos bastidores, né? Eles já estão buscando a Cristo através da internet, por exemplo. Como é que está esse movimento? Cresceu muito agora? Tem alguma coisa a ver com as guerras que estão acontecendo, com esse mover no mundo todo? Eu acredito que, sem dúvida alguma, as guerras, principalmente a guerra com Gaza, né, o que houve no 7 de outubro, foi algo que abalou muito a sociedade israelense, e muitos começaram a questionar. Muitos disseram, se aconteceu isso, Deus não existe, Deus não está do nosso lado. Por outro lado, depois da primeira onda, que a gente chama, a segunda onda, o pessoal começou a questionar, peraí, se isso está acontecendo, e a gente aqui é um país de judeus tradicionais, ortodoxos e ultra-ortodoxos, alguma coisa está errada. Talvez haja algo além desse discurso ortodoxo, ultra-ortodoxo, que a gente precisa entender melhor. Então, alguns judeus têm procurado na internet entender melhor o que realmente a palavra de Deus, o Tanar, né, quer falar realmente sobre, como ele quer falar sobre o Messias, sobre o papel redentor de Yeshua. Então, alguns têm chegado através desse veículo, e eu acredito que a gente só está no começo de um processo. Tem muita gente sedenta nos bastidores em Israel. E aí, professor Miguel, o senhor falou de 3 ondas. Como é que foi para o senhor e para a sua família? O senhor poderia destacar alguns fatos de família, pessoais, que o senhor estava lá quando veio a primeira onda, a segunda onda, e agora o senhor saiu de lá 3 dias antes, né? Mas conversa com a família. Como é que foi para vocês? Qual foi o sentimento como servos de Deus num lugar? Como é que é isso? Olha, quando eu estava no dia 7 de outubro, eu estava com um grupo de turismo daqui de São Paulo, e era de manhã cedo. Nós tínhamos marcado para ir na casa do profeta Samuel, que é um parque nacional lá em Israel. Recomendo a proposta. Marcou para ir na casa do profeta Samuel. Ai, voltamos aos tempos bíblicos. Eu quero ir também. Eu vou marcar para ir na casa do profeta Samuel. Eu também quero ir lá. Café não, mas tinha outras coisas. Um chazinho, com certeza. Então, quando é 6 horas da manhã, eu começo a receber mensagens de que algo terrível está acontecendo. Eu ligo para o hotel por volta das 7 horas, começam os bombardeios, e eu aviso para eles, não saiam do hotel, me esperem porque eu vou aí. Então começa aí todos os rumores do massacre, e eu não sei o que fazer com esse grupo, né? Mas eu tinha que ir no hospital também atender um pastor que havia quebrado as 2 pernas no Monte Sinai, e tinha sido levado para Jerusalém, e não tinha ninguém para interpretar para ele não falava inglês. Não falava hebraico, óbvio, né? E a situação terrível, eu tinha que atender os 2, então eu dei preferência a ir no hospital e falei para eles, fiquem no hotel, que eu vou entrar em contato. Ao mesmo tempo que eu vou para o hospital, eu estou entrando em contato com as forças de defesa para saber o que pode ser feito. A fronteira está fechada, começa a fechar. O país começa a entrar em caos, ao mesmo tempo, meu filho precisa ser levado para a fronteira para lutar, né? E agora minha esposa é quem tem que levar debaixo de mísseis, enquanto eu vou dar um jeito de tirar no domingo, pela manhã,
não mais um ônibus, mas sim 3 ônibus. Meu Tá? Deus. Ao mesmo São tempo Miguel. em que eu libero um cara com as pernas quebradas, que teve que ser retirado de ambulância, teve que assinar um termo de responsabilidade pessoal, porque ele podia ter trombose. Isso. Tá? Então, tive que orquestrar de alguma forma aí a saída de 3 ônibus cheios, mais uma pessoa que estava numa condição difícil. Mas, graças a Deus, minha esposa teve coragem de levar o meu filho, né? Com mísseis caindo. E eu tive condições de tirar esse grupo. E, imediatamente, quando eu estou tirando o grupo, o que me fazem? Roberto Cabrini está indo. Roberto Cabrini está indo para aí. Você pode guiá-lo debaixo de bomba? Falei, muito obrigado, pode trazê-lo. Essa foi a primeira onda. E o senhor esteve com o Roberto Cabrini o tempo todo? Estive com ele durante 10 dias na primeira onda. Uhum. Assim, eu posso destacar que nesse período eu vivenciei um milagre de todos os dias. Bombas o tempo todo, nas primeiras semanas, né? E no dia em que eu levei o Cabrini para Gaza, tinha um setor que o Exército falou, não, só vai entrar o repórter. Isso. E eu falei, Cabrini, nós chegamos até aqui, pega o meu carro. Então ele dirige o carro, aquele carro é o meu carro, tá? Isso. Falei, pega o meu carro, vai, e eu vou ficar esperando aqui vocês. Só que o lugar que eu fiquei esperando era um lugar de céu aberto. Céu aberto. Deus. Eu fiquei esperando 7 horas a céu aberto. Professor, E não caiu uma bomba, um morteiro, um míssil. Glória 7 a horas Deus. eu de céu aberto. Não vi nenhum disparo de um tanque. Tá? Foi assim, fenomenal. Eu vi realmente a mão de Deus. Com Depois certeza. o Roberto Cabrini chegou cheio de poeira, com o meu carro cheio de poeira, junto com o cameraman, e voltamos para Jerusalém. Mas foi um fenômeno, porque naquele dia, eu não sei o que aconteceu, mas parece que o céu ali parou. Realmente, o Senhor pôde me guardar ali naquele lugar. Glória a Deus. E a segunda onda, como é que foi? A segunda onda foi quando começou a liberação dos primeiros reféns. Isso, exato, Né? exato. Houve uma esperança muito grande de que a situação mudasse, mas de repente a gente vê que o negócio não avança. Então bate uma tristeza muito grande. Nós ficamos sabendo de casos assim muito tristes. Por exemplo, alguns dos reféns acabaram, quando voltaram, tirando a própria vida. Não aguentaram a pressão, né? Nós tivemos, na nossa família, meu filho teve um certo período de trauma e também teve que, assim, receber apoio. Isso, então, isso. foi um momento em que a situação ficou se acomodando, mas, ao mesmo tempo, a esperança foi diminuindo cada vez mais. Claro. Né? E foi nesse período que eu estive no ano passado, né? Já faz um ano, e todo mundo dizia, ele é louco, como vai para o Brasil fazer conferências enquanto a família está lá. Mas não, assim, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho controle da situação. Claro. Nossas vidas foram entregues ao Senhor. No momento em que Ele nos chamou, nós largamos tudo para servi-lo. Então, não podemos ter a nossa vida por preciosa. Temos que confiar nele. Né? E deu tudo certo. Eu estive por 2 meses no ano passado, também aqui, 1 mês de conferência, 1 mês de tratamento, mas nós ficamos assim bastante abatidos em relação à falta de expectativa de que a guerra acabasse logo e de que os reféns voltassem logo. Até hoje ainda temos mais de 20 reféns vivos, fora os mortos que não voltaram de Gaza. E mesmo longe, o senhor agora aqui no Brasil, distante, mas qual é a sua análise dessa terceira onda? Por exemplo, o que o senhor poderia explicar para nós que estamos acompanhando aqui, uma visão panorâmica deste fato terceira onda? Eu não esperava a terceira onda, eu estava vindo para Israel para uma conferência de 2 meses, para Israel não, para o Brasil, para uma conferência de 2 meses, e 3 dias depois estoura a terceira onda, a guerra com o Irã. Eu sabia que era uma questão de tempo, eu só não imaginava quando seria. E, obviamente, se tivesse acontecido antes, eu não estaria aqui, eu estaria com a família, mas, pelo visto, aprove ao Senhor que eu saísse para que pudesse também falar com vocês sobre Glória a Deus, o que está acontecendo realmente. Na realidade, a gente pensa que Israel já deveria ter feito isso há muito tempo, né? Mas foi adiando o máximo possível. Está se falando de que se trata
de algumas ogivas nucleares que o Irã estava montando, Uhum. e esse seria o motivo real dos ataques. Dados oficiais nós não temos, o Claro. governo obviamente não é. quer se comprometer em relação a isso, Isso. mas pelo visto é este o caminho que o Irã estava tomando, e antes que realmente pudesse haver mísseis nucleares ativos na mão do Irã, Israel teve que lançar mão disso e destruir isso. Infelizmente, o Irã não percebeu, ou melhor, está aí com a negação do fato de que a inteligência israelense está em todo lugar no Irã e em todos os níveis do governo também. Para saber desse tipo de detalhes, isso demonstra uma capacidade que Deus deu a esse povo, a esse exército de Israel, assim, de se infiltrar de maneira sobrenatural nas forças do inimigo. Com certeza. Muito bem, isso faz parte do contexto de trevas, né, Cris Belloni? Sim. Faz parte, porque Sim. é um sinal muito forte, é um sinal verdadeiro de que o povo de Deus precisa alertar, precisa estar atento, né? E este é o tema da nossa conferência, né, Cris? Sim. Você menciona aí a segunda parte da pergunta para o professor, é como evangelizar nesse contexto? Qual é a pergunta? Como que se evangeliza um judeu, né? Um israelita, ele até Isso. falou, né? Como ele não gosta nem do termo evangelizar, é como testemunhar Cristo para essas pessoas. Principalmente dentro desse contexto de guerra. O desafio, eu acredito que tem sido grande, né? Como que se aborda um judeu? É preciso primeiro ter um relacionamento, fazer uma amizade? Normalmente, o testemunho ele é feito através de relacionamento. Seja um relacionamento mais próximo ou um relacionamento mais distante, né? Nós temos, assim, também outras estratégias de evangelização, conforme vocês dizem. Por exemplo, nós colamos lá, agora tem um grupo que cola adesivos com QR Code nas paredes, com versículos bíblicos. As pessoas ficam curiosas, escaneiam, e aí eles entram num versículo e lá tem todo o evangelho, toda a boa nova de Cristo. Mas esses versículos são do Novo Testamento e não da do Torá Novo Testamento somente. E da Torá também. Da Torá também. Uhum. Então, essa é uma tática nova que dois irmãos estão desenvolvendo lá em Israel. Eu ajudei inicialmente eles a montarem um sistema. Eles agora estão com outra empresa aqui do Brasil ajudando eles. Mas essa é uma tática que também funciona porque as pessoas estão aí escaneando. O mesmo QR Code a gente pode colocar no nosso celular e aproveitar e evangelizar também aqui no Brasil. Né? Inclusive colar no Brasil, criar adesivos como esse e colar pelos lugares, porque é uma forma de atrair a juventude para algo, por causa da curiosidade, e acaba chegando na palavra de Deus. Outra forma de abordar é através das conversas não programadas. Seja uma abordagem numa loja, seja uma abordagem no local de trabalho, né? Ou seja até mesmo a abordagem pelos nossos próprios celulares. Eu conheço muitos israelenses e eu publico versículos do Novo e do Velho Testamento no meu status, e quando eu vou olhar lá nos versículos, eu vi que alguns israelenses estiveram lendo, né? E isso, assim, se torna um hábito, porque eu não vi que eles só leram um, eles leram vários, né? Ao longo das semanas vão passando, eles estão vendo, estão meditando. Então, quando a gente chega para falar sobre isso, eles já estão inclinados a ouvir, né? Eu soube de um testemunho de uma irmã nossa lá, que ela é corredora de ciclismo, e lá na loja onde ela comprava equipamento, ela abordou o dono e a dona da loja e começou a testemunhar, falar de Deus. E os donos viraram e falaram assim: nós queremos ouvir isso aqui constantemente na nossa loja, queremos que as reuniões sejam aqui. As pessoas estão abertas realmente como nunca estiveram por causa da situação atual. Porque existe aquela, eu não sei a palavra correta, mas existe aquela mentalidade, e aí eu gostaria que o senhor me ajudasse a entender, assim como os nossos irmãos e irmãs. Por exemplo, quando você vai para o Oriente Médio, principalmente Israel, não é bom que você testemunhe, que você fale, que você pregue a Bíblia. É claro, nós estamos falando de forma exagerada, mas pelo que o senhor está falando, essa abertura está um pouco mais fácil agora. Qual o conselho que o senhor daria, por exemplo, para uma pessoa que vai para Israel e gostaria de evangelizar
enquanto estivesse lá, ou de testemunhar? Como é que seria o dia a dia lá, professor Miguel? Eu acho que, em primeiro lugar, é realmente a questão do testemunho pessoal. Isso. Ou seja, o comportamento fala muito sobre uma pessoa. É o primeiro lugar. Né? Primeiro lugar. Em segundo lugar, existem sempre oportunidades para lançar uma semente, uma palavra. Né? Você vê uma pessoa triste, você pode dar uma palavra. Você vê uma pessoa, às vezes, sofre uma afronta, porque em Israel nós somos ásperos, né? Somos o que a gente chama de tzabar. Tzabar é o fruto do cactus. Cheio de espinho do lado de fora, mas por dentro é doce. Então a gente, de vez em quando, se choca um pouco um com o outro. E quando tem esses choques, é a oportunidade para dar uma palavra, às vezes, doce. Né? E isso choca, causa um espanto. E já ouvi também de pessoas que simplesmente entraram na conversa sobre o terceiro templo, por exemplo, né? Que os judeus também esperam o terceiro templo. E no meio da conversa começa a trocar ideias e desperta curiosidade. Né? Claro. Eu acredito que o apóstolo Paulo deu um excelente exemplo, despertar o ciúme do meu povo. Para você ter uma ideia, eu vou compartilhar aqui, já compartilhei nos bastidores, eu estava com 22 pessoas no Museu de Israel. Então eu abri a porta para o grupo passar, e eles estavam todos de camisetas do Brasil, né? E quando eles começam a passar, uma jovem israelense vem em minha direção com um sorriso de orelha a orelha, e olha para mim e fala: que coisa linda ver este povo novamente aqui. E eu virei e falei para ela: olha, esse povo nos ama. Então é um impacto muito grande. Justamente ver esse povo durante a guerra visitando a terra de Israel. Isso mostra solidariedade, isso mostra consideração, mas mostra muito mais, mostra amor genuíno. E é isso que o povo de Israel precisa nessa hora. Falando nesse amor, né? A gente sabe que a palavra fala sobre bênção e maldição para quem é pró-Israel e quem é contra Israel. Isso existe mesmo nos nossos dias. Fala um pouquinho sobre isso. Por exemplo, uma nação, nesse momento de guerra, está colaborando com Israel, ou uma nação é contra Israel. A gente está vendo o mundo se dividir em blocos, cada vez mais, até chegar um dia que vai ser o bem e o mal, né? 2 blocos. Então, nessa divisão, as nações que estão apoiando outras causas que não seja a causa de Israel, essa nação será amaldiçoada por Deus, como diz a Bíblia? Isso é válido para os nossos dias? Eu gosto do termo, assim, a gente usa o termo bênção e maldição. O termo literal, bênção e maldição, só existe ali em Gênesis capítulo 12, quando Deus fala para Abraão, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas se nós quisermos entender o termo mais amplo de maldição, que está descrito, por exemplo, na história do Monte da Bênção e da Maldição, ou seja, Monte Gerizim e Monte Ebal, lá o termo utilizado é outro, se chama aror. E aror não é amaldiçoar no sentido de xingar, de dizer palavras ruins, lançar pragas. O que é, sim, Gênesis capítulo 12. Isso. Lá fala sobre o resultado negativo daqueles que não escolhem a bênção. Então, mesmo que uma nação não pragueje contra Israel, as atitudes dela podem revelar que esta nação não está abençoando Israel, não está se alinhando com Deus. E isso, por si só, atrai as maldições descritas em Deuteronômio 28, que ali fala sobre, por exemplo, as pragas que vão consumir a lavoura, né? Fala sobre relacionamentos que não serão frutíferos, fala sobre a falta de prosperidade, fala sobre a perseguição. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, nós temos aí alguns países que escolheram se posicionar ao lado dos inimigos de Israel. Elas não praguejam e dizem Israel seja exterminado, nada disso. Mas elas se colocam contra a soberania de Israel e contra o Deus de Israel e apoiam o que elas acham que é certo humanamente falando. Então, nós temos sociedades como a Noruega, como a Suécia, como a Alemanha, como a França,
como a Itália. Uhum. Se olhássemos essas nações há 20, 30 anos atrás, você diria, é um paraíso na Terra. Mas hoje as mesmas nações enfrentam problemas terríveis, justamente porque, ao invés de abençoar Israel, abriram as portas para muçulmanos. E hoje nós temos, por exemplo, na Suécia, o maior índice de estupro em toda a Europa. Na Suécia, hein? Na Suécia. Nós tivemos atentados na Noruega. Nós temos atos de violência terríveis na França, na Alemanha, na Itália, na Espanha. Protestos islâmicos sem parar. Vamos lá protestar por Palestina livre, né? Eu só sugeria que eles escrevessem Palestina livre do Hamas, do terrorismo. Né? E aí, ao invés de atrair a maldição, através da consequência de se opor à palavra de Deus, eles atrairiam a bênção. Né? E temos visto, por outro lado, aí, os Estados Unidos tomando uma atitude incrível, alinhando-se com Israel na medida do possível. Né? E eu espero também que o nosso Brasil, de alguma forma, se alinhe com Israel. Talvez esse governo atual seja incapaz de se alinhar, né? Mas a minha oração é que a igreja brasileira ore bastante para que a gente não receba as consequências da atitude da nossa liderança. Nós já temos levantado um clamor a favor desta nação, mas as últimas pronúncias aí do nosso líder aqui da nação foram, infelizmente, muito desastrosas. Mas nós tivemos aí 2 governadores que saíram do Brasil e foram lá a Israel pedir perdão, pedir desculpa. Verdade. Este foi um ato assim que eu achei nobre e que representou a nação. Aleluia. Foi lá e pediu desculpa pelo nosso líder. Por quê? Porque essa realidade de deixar de ser abençoado, de optar pelo caminho contrário, ela é péssima. E a nossa nação, nós sempre amamos muito o povo israelita, o povo judeu, o povo do Oriente Médio como um todo, tem uma empatia muito grande, né? Sim. E como é que fica, por exemplo, situação de países como Rússia e China? Eu tenho essa curiosidade. Dentro desse contexto mesmo. Assim, no contexto geográfico da antiguidade, esses países estariam relacionados com Gog e Magog, né? Nós temos, por exemplo, a Turquia e o antigo Turcomenistão, né? Ou os turcomanos, era a relação, por exemplo, de Togarma, que também aparece no livro de Ezequiel. Hoje nós não podemos dizer claramente se a gente está próximo da guerra de Gog e Magog, até porque Gog e Magog se refere também a uma guerra que já houve no passado, também se refere ao quadro que nós estamos aqui, mas também se refere no livro de Apocalipse a uma batalha entre o mal e o bem nos últimos dias após o milênio. Né? Nós temos, às vezes, na espiral do tempo, né, formas diferentes de cumprimentos proféticos. Mas é preocupante, porque existe uma aliança do mal mesmo. O próprio Biden já falava sobre isso, mas o Trump fala ainda mais, mas quem falou mais ainda sobre isso era o George W. Bush, sobre o chamado eixo do mal. Ou seja, nações que cooperam para financiar governos ditatoriais, totalitarismo e terrorismo mundial. E isso é preocupante. A gente não sabe quando Yeshua vai retornar. Mas a gente sabe que, na situação atual, se não houver uma movimentação internacional para quebrar esse eixo do mal, o mundo vai de mal a pior. E quando a gente fala de Gog e Magog, tem uma dúvida aqui. Lendo biblicamente falando, a gente lê Gog e Magog ao final do milênio. Isso. Como é que a gente entende isso? Porque se o milênio for literal, então depois da volta de Jesus ainda tem mais 1000 anos para depois acontecer essa guerra? É isso? Ensina a gente. A pergunta é, Apocalipse é literal ou Apocalipse é ilustrativo? Simbólico, né? Simbólico. Então eu começo assim dizendo, em primeiro lugar, não quero ser o dono da verdade. Existe um dono da verdade. E esse dono da verdade é Yeshua. Mas quando nós analisamos o Apocalipse ou o livro de Ezequiel ou o livro de Daniel, a gente sabe que não havia uma estátua de bronze, né? Ou uma estátua com ouro, prata, bronze e barro. A gente sabe que se trata de uma ilustração profética,
né? Então, quando nós vemos, por exemplo, a mesma história lá do carro de fogo do livro de Ezequiel, com olhos, que não dá nem para a gente interpretar como seria a imagem disso. No passado interpretavam de uma forma, a gente pode ver na arqueologia. Hoje em dia, artistas fazem outro tipo de interpretação. Então, como a gente pode lidar com isso? Obviamente que, pelo visto, se trata, em primeiro lugar, de uma linguagem simbólica, ilustrativa. Até porque, né, quando nós vemos no Apocalipse, lá na Palavra de Deus também está escrito que a gente precisa entender o espírito da profecia. Ou seja, não é somente entender a ilustração profética, mas entender o que realmente Deus quer que a gente faça com a profecia. E o que Ele deseja que realmente façamos com a profecia é estarmos prontos para o final dos tempos, né? Gog Magog é um grande sinal de interrogação no final do milênio, até porque, como precisa de uma outra batalha se o mal já foi vencido e Satanás já foi aprisionado e Satanás volta novamente? Mas porque a gente tem que lembrar que tudo isso se trata também de algo relacionado à mente humana, às escolhas humanas, né? O Apocalipse não trata somente da igreja ou dos tempos, mas ele trata também de nós, como pessoas. Exato. Tanto no livro de Ezequiel como de Daniel e no Apocalipse, está falando de tempos proféticos, por isso eu até falo muito sobre a espiral do tempo, mas está falando também sobre o caminho que nós, como indivíduos, devemos escolher. E eu acho que esse deve ser o nosso foco, afinal de contas, o dia e a hora ninguém sabe, nem o filho, somente o pai. A gente só tem ideia pelo tempo que vivemos, se está próximo ou não, mas a gente não sabe. Complicado, né? Complicado, é. E quando a gente fala dentro desse contexto também tem aquela questão do terceiro templo. Isso. Hoje a gente vê lá como é que está a situação, as guerras que acontecem lá, disputa por espaço, né? Quem pode, quem não pode entrar naquele espaço. Você acha que é literal a construção do terceiro templo? Vamos tentar desconstruir essa história? Vamos. Ok. O terceiro templo é assim, em primeiro lugar, não existe texto bíblico que fala sobre o terceiro templo. Isso. Se nós procurarmos em toda a Bíblia, nós temos no máximo 2 templos. Exato. Isso. Então, nós já temos um problema teológico, não temos base para o terceiro templo. Mas se nós olharmos do aspecto histórico, agora eu vou fundir a cabeça de vocês. O primeiro templo é o templo de Salomão. O segundo templo é o templo de Zorobabel. Isso. Então, qual é o terceiro templo? É o templo de Herodes. Não é do mesmo templo de Zorobabel. Segundo o que os historiadores pensam, na realidade, Herodes construiu o templo em volta do templo de Zorobabel, que era todo de madeira apenas. Era o templo mais simples que tinha. Herodes vem e constrói paredes em volta e constrói o telhado e depois ele desmonta o antigo templo que estava dentro. E aí nós temos um terceiro templo, ou seja, terceiro templo nós já temos. Então talvez seja o quarto templo. E não o terceiro. É a primeira desconstrução. Segunda desconstrução. Jesus está lá em frente ao templo e ele diz por quê para os fariseus? Se destruíres este templo, eu reconstruirei em 3 dias. Então Jesus está dizendo, o meu corpo é o meu templo. Então agora vou desconstruir novamente. O livro de Daniel diz que a abominação desoladora estará no lugar santo, ou seja, no templo. Essa é a afirmação dos teólogos. Espera aí, abominação desoladora quer dizer o quê? Quer dizer sacrifícios para deuses pagãos. Lá, na época dos Asmoneus, os Macabeus, era uma porca que foi sacrificada por Antíoco Epifânes IV. Então quer dizer que lá já houve o sacrifício de algo profano, que é profano no lugar santo. E agora? No final dos tempos vai ter de novo? Ou talvez seja baseado, a gente tem que se basear naquilo que Jesus diz, se destruíres este templo, eu reconstruirei em 3 dias. Quer dizer, talvez a gente tenha que se preocupar não com o que vai ser apresentado lá em Jerusalém, mas sim com o que é apresentado no nosso coração. Talvez a abominação desoladora não tenha que estar no nosso coração, porque ele é o templo do Espírito Santo, então o que vai estar no nosso coração. E eu posso levar um pouco mais adiante? Com certeza, quanto mais melhor. O sinal da besta, né? Todo mundo está preocupado com o sinal da besta, 666. Vocês se lembram o que diz lá no sinal da besta? Diz que nós teremos que ter uma marca na direita
na mão direita e Ou na testa. Isso. E as pessoas estão procurando um chip, estão procurando um código de barras, estão procurando uma senha de celular. As pessoas estão preocupadas no literal. Mas João diz, quem lê, entenda. E Jesus diz, João diz, quem ouça, entenda, o que o Espírito diz às igrejas. E Jesus diz, quem lê, entenda. E um é o ouvir e o outro é o ler. Para o judeu do primeiro século, João é um judeu do primeiro século, Jesus é um judeu do primeiro século, e ele diz, o que é importante é você ouvir ou ler. Por que ouvir ou ler? Ouvir é a tradição que é passada oralmente, e ler é a tradição que é passada através da leitura, da escrita, da Torá. Então nós temos que ouvir e ler. Ler o quê? O que eles tinham? Eles não tinham o Jornal das 20 Horas, eles tinham o Tanar, que é a Torá, a Bíblia, o Velho Testamento que nós conhecemos. Então João e Jesus estão dizendo, leiam a Bíblia, o Velho Testamento, e vocês vão entender. Então, ele diz lá em João, na revelação de Apocalipse, ele diz, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Então vamos tentar entender do que se trata realmente. Vamos à Bíblia. Lá diz que todos serão marcados na direita e na testa. Aparece isso na Bíblia alguma vez? Aparece. Aonde? Aparece no Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o nosso Deus, o Senhor é um. E diz lá, atarás na sua direita como filactérios, ou na sua fronte. Então, o que está atado lá no braço direito do judeu, lá no Muro das Lamentações, no filactério e na fronte, que é o totafot? Está atado, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, quando Jesus diz lá, ninguém pode servir a dois senhores, ou amará um, ou odiará o outro, e ele só dá o nome de mais um Senhor, além dele mesmo, do Deus eterno. Ele diz mamona em grego, mamona em português e em hebraico. Ele diz, ninguém pode servir as riquezas deste mundo e servir a Deus. Ou servirá a Deus, ou servirá as riquezas deste mundo. Jesus está afirmando que no coração, na direita, no braço e na testa, ou seja, dentro, na alma, tem que estar o trono de Deus, em primeiro lugar. Então, qual é a marca do 666? É as riquezas deste mundo no coração do homem. No momento em que o homem recebe as riquezas deste mundo no lugar de Deus no coração, ele já está perdido. E é por isso que está escrito, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas 666, Miguel, da onde vem isso? Pois é, da onde vem isso? Isso vem do livro de Crônicas. Quando Salomão constrói o templo, e ele termina de construir o templo, e ele faz grandes proezas, diz que o peso do ouro que Salomão recebia todos os anos era 666 talentos de ouro. Isso representa a totalidade das riquezas materiais. Então Salomão, quando consegue receber esse nível de generosidade humana, ele começa a se corromper, ele se envolve com mulheres pagãs, ele constrói altares para os outros deuses, tudo porque ele tinha alcançado o máximo em termos de riquezas humanas. E agora nós entendemos porque João diz, quem lê, entenda. Quem ouve, entenda. Porque não se trata de um número mágico, nem um chip, nem um código de barra, se trata do coração do homem. Onde estará o seu coração, né? Onde estará o seu tesouro, né? É onde estará o seu tesouro. Então, agora nós desconstruímos o 666 e nós estamos numa geração terrível, porque às vezes dentro das igrejas as pessoas são levadas a dar esperando receber, né? As pessoas questionam, mas por que eu não tenho isso? Por que eu não alcanço isso? Elas estão com o coração voltado para o ter, ao invés de estar voltado para o ser, né? Então, que Deus possa continuar nos iluminando nesse mundo de trevas. Eu sei que isso abala muitos líderes, muitas igrejas, muitas teologias. É dolorido, mas é verdade. E a verdade nós precisamos dizer, porque ela liberta.
Nos últimos dias, os falsos mestres, falsos ensinamentos, o engodo estaria fazendo parte desse contexto contemporâneo, né? Sim. E hoje nós já abordamos aqui, professor Miguel, vários podcasts falando deste tema da igreja, que é uma igreja contemporânea que busca agradar o mundo sem observar as raízes, bases bíblicas. Nós recebemos aqui, algumas semanas atrás, alguns psicólogos, psiquiatras, que acabam analisando que a influência das mídias sociais hoje, ela traz tanto lixo que acaba influenciando uma geração, e uma geração que infelizmente é uma geração de servos de Deus, de crentes, de seguidores de Jesus Cristo. Hoje mesmo nós ouvimos que o Brasil está aí mais da metade de servos, de crentes, né? Crentes, mas que qualidade, né? Que qualidade de cristianismo. Onde esse cristianismo está embasado, focado. Recentemente eu vi um leilão, um pastor leiloando uma peça de uma peça sua, um tênis na igreja. Quem dá 50, quem dá 40, quem dá 80, eu falei, meu Deus, misericórdia, é uma realidade que se vive. É uma realidade que se vive. Comercialização da fé, parece que não leram nada. Não, parece que não. E tem público para isso. Claro. Tem público, milhares de pessoas, seguidores, aqueles que alertam, aliás, aqueles que caminham e não atendem o alerta. Então esse sinal aí realmente faz sentido. Onde estiver o seu coração, ali estará também o seu tesouro, né? Isso. E é importante isso. Foi realmente uma desconfiguração aí que o senhor propôs, muito, muito sábia, inteligente. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas não com essa clareza. Obrigado, professor. Foi realmente tremendo, porque aquele ícone, vai ser marcado 666 no seu testa, 666, não, é o chip, né? Na mão direita, já está fazendo o teste, é o chip e tal. Tudo isso faz parte da tecnologia. Não, isso é criptomoeda, isso é aquilo. Tá, mas na realidade o que a palavra se refere é o que está lá dentro, né? De dentro para fora, né, professor Miguel? É bênção. E eu acredito também que quando a pessoa tem essa consciência de estar com o coração conectado com Deus, ainda que venha uma marca da besta como essa, quando a pessoa realmente vive um evangelho raiz, isso aí ele vai superar facilmente, porque ele não vai ter dúvida sobre aquilo que realmente é real, né, e verdadeiro. E, infelizmente, a gente tem passado por tempos realmente assim de muito engano nas escrituras, e o meu desejo é que, assim, o quanto mais eu puder trazer esclarecimentos, veja bem, eu utilizei a palavra para responder a uma questão da palavra. Exato. Quanto mais o povo aprender a lidar com isso, se aprofundar mais na palavra e utilizar a palavra para responder questões difíceis da palavra, isso vai demonstrar o nível de relacionamento que nós temos com Deus. Perfeito. Né? Eu costumo dizer assim, quer subir? Comece a descer. Em direção aos pés de Cristo. Olha que lindo, né? Quer subir e desça em direção aos pés de Cristo. Professor, nós estamos aí já na reta final desse podcast, mas nós queremos manifestar a nossa gratidão de forma extraordinária. Cris Belloni, você tem mais 2 perguntas para ele. Não faça perguntas complexas, que ele demore meia hora para responder. Faça 2 comentários ou 2 perguntas para nós já caminharmos para o final desse podcast. Que assim, está tão curto, né? Tão rápido e tão curto, mas é necessário nós terminarmos. Queria falar sobre essa questão do florescimento da figueira, né? É um sinal do fim? A gente pode entender, então, que Israel finalmente floresceu a partir de 1948, com essa questão do nascimento da nação, nascimento entre aspas, né? O ressurgimento. É dessa forma que a gente entende essa parte da Bíblia ou não? Por que a figueira? Por que tem, assim, de tão especial para o povo israelita, para Israel, conectado a esta figueira? Como é que o senhor nos contextualiza? Na realidade, o símbolo máximo do povo de Israel não é nem a figueira, é a oliveira, né? Isso, exato. Mas a figueira, ela vem para exemplificar o florescimento, porque a oliveira também floresce, mas não é tão visível. Né? Mas, assim, a ideia do florescimento da figueira é a ideia de uma geração madura, tá? Ou seja, quando a geração tiver amadurecido, então ela dará os primeiros frutos. Onde eu vejo isso? Na realidade, eu não vejo com a fundação do Estado de Israel, em 1948. Em 1948, eu vejo como o sinal profético
da profecia do Vale dos Ossos Secos. Ou seja, era um grande exército morto. E Deus levanta a nação em um só dia e, assim, de repente existe um Estado. Poderá nascer uma nação em um só dia, disse o profeta Jeremias, né? Eis que faça uma coisa nova, né? Então Deus fez uma coisa nova, que é levantar uma nação em um só dia. Um só dia, o florescimento, florescimento já é um processo. E o processo é de amadurecimento, ou seja, a figueira tem que crescer, né? Dar frutos, e depois que ela dá frutos também passa uma nova estação e ela floresce antes de dar frutos. Eu já identifico isso muito com o que está acontecendo em Israel, essas conversões, dessa aproximação através seja do testemunho, seja através da internet. Nós tivemos 3 casos de jovens na nossa congregação que acabaram descobrindo o Evangelho através da internet. E esses não são os casos únicos, tem outros casos. Ou seja, a gente está entrando no período em que realmente está dando os primeiros frutos, está florescendo, e é para esta geração. Então, realmente eu vejo que isso está acontecendo agora, não no passado. Né? Agora, lidar com cronologia bíblica, profética, é problemático, né? Porque a gente lê um texto linear, mas o nosso Deus não é linear, ele é atemporal, né? Nós estamos no Cronos e ele não. Então pode ser tudo assim, ordem um pouco modificada, apenas ordem narrativa e não ordem cronológica. Mesmo, é verdade. Bom, então só nos resta então uma última pergunta agora, né? Vamos lá. Será que estamos então na última geração? Eu sei que não é fácil falar de cronologia bíblica, a gente não vai falar de tempo, nem de dia, nem de hora, nada disso. Mas e a definição de geração também, que é um pouco complexa, também, né? Podemos levar isso em conta, né? Ainda... Então, a definição de geração é uma coisa complexa. Já teve gente que falou 120 anos, 80 anos, 70 40, anos. Né? Tem até geração de 40. Na realidade, geração deve ser no máximo 30 anos. Tá? Porque nós temos, assim, alguns parâmetros para considerar a geração. Nós temos a idade de exército, na Bíblia é 20 anos. Isso. Né? Então, depois que você volta do exército, você tem pelo menos 1 ano para estar em casa. E aí é que começa a nova geração, e uma geração completa somente quando tem mais 10 anos pela frente. Ou seja, 30 anos seria uma geração. Porque quando o jovem, próximo filho, chegar a 40 anos... aí já é uma outra geração. Então, se você quiser botar na média, é 30 anos no máximo. Então, se estamos próximos, se é nesta geração, eu acredito que sim. Só não sei se a gente está no começo ou no final dela. Né? O cenário bíblico nos dá a entender que talvez a gente já esteja bem próximo do final dela. Pelo menos do meio para frente. Do meio para frente, Mas olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu já fui muito escatológico. E hoje eu sou muito mais pro lado da misericórdia. Amém. Então, em vez de ficar fazendo como muitos crentes aí, Senhor, desce fogo, vambora, que acabe logo. Eu já estou ao contrário, irmãos. Eu já estou assim, Senhor, tem misericórdia. São bilhões de pessoas indo para o inferno. Ajuda esse povo a abrir os olhos, né? Ou usa-me mais testemunhando, usa outras pessoas. Isso. E eu agora já olho com o lado da misericórdia. E eu quero aproveitar, já que você falou sobre geração, sobre evangelização, sobre o que fazer, talvez pensar o que fazer para realmente apressar a volta de Cristo com sabedoria. Isso está em Romanos capítulo 11, versículo 15. Vamos lá. Romanos capítulo 11, versículo 15. Peraí, Romanos. Eu gosto sempre de falar isso nas igrejas, então assim eu quero deixar essa referência para vocês. Peraí, deixa eu escrever aqui, porque vai ser mais fácil eu escrever. Romanos, é porque eu quero dar uma referência para vocês. 11, 15. Diz assim, ó. NAA, né? Nova Almeida Atualizada. Porque se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, olha só, Deus rejeitou o seu povo para reconciliar o mundo, gente. Que preço o povo de Israel pagou? Por nós. Assim como Jesus pagou o preço, foi rejeitado na cruz, né? Eli, Eli, lama sabachthani, Senhor, porque me desamparaste?
o povo de Israel também pagou um preço semelhante. Porque se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão ou aceitação, senão a vida entre os mortos? A vida entre os mortos é o quê? Evangelho. Não, é ressurreição. Ressurreição mesmo. Isso. Então, se a gente quiser a ressurreição, que é o sinal da vinda de Cristo, o que nós temos que fazer? Orar pela admissão, pela aceitação do povo de Israel. Então, se nós orarmos por isso, Deus cumprir isso, então Yeshua vai voltar e os mortos ressuscitarão. Esse texto é tremendo, ele resume o ciclo entre Cristo e a igreja e Israel, Israel e a igreja, Israel e Cristo. Se a gente orar e entender esse versículo, a gente vai conseguir realmente participar né, do clamor real pelo retorno de Cristo. Não para descer fogo e queimar todo mundo, né, e acabar o mundo, não. É para realmente haver a ressurreição entre os mortos. Muito bem. Cris Belloni, chegamos ao final. Professor Miguel, chegamos ao final deste episódio. Mas assim, queremos dizer a você que está aí nos acompanhando que o próximo episódio será o complemento com melhor delicadeza, com maiores temas relevantes. Sexta-feira que vem, aguardamos você às 20 horas aqui nesse mesmo espaço de ensino da Palavra de Deus. E como sempre, é normal, todo final de podcast, do Sexta 1, nós oramos, agradecemos a Deus pela oportunidade de servirmos ao Senhor. E hoje nós oraremos de uma forma muito específica, aproveitando o professor, servo de Deus, Miguel aqui conosco, se ele puder nos levar diante do Senhor, pedindo para que o Senhor abra mais os nossos olhos, que o Senhor nos dê mais sensibilidade e mais busca deste tempo que nós estamos vivendo, que deve ser um tempo de qualidade, um tempo de palavra, um tempo de comunhão, um tempo de testemunho, e que nós possamos voltar os nossos corações para aquilo que é eterno, A igreja brasileira, eu digo isto com convicção, a igreja brasileira que nós estamos inclusos, infelizmente o nosso coração ainda está longe da palavra, longe do jejum, longe da santidade. Então que nós possamos ser despertados pelo Espírito Santo para retomarmos a palavra, o jejum, a oração e aguardarmos fervorosamente, não desanimados, fervorosamente a trombeta soar. Professor Miguel, o senhor poderia nos conduzir em oração, agradecendo a Deus por esse tempo e colocando tudo isso que foi mencionado como um despertamento para aquele que nos acompanha? Prazer, vamos lá. Pai querido, obrigado por esse tempo maravilhoso. Verdade, Senhor. Lembrando das palavras do profeta Isaías, em Isaías 50, versículo 4. Verdade, Pai. Onde ele diz: o Senhor Deus me deu a língua dos instruídos para que eu saiba dizer uma palavra de conforto ao que está cansado. Sim, Pai. E eu não fui rebelde, não me retirei para trás. Ó Deus, que a gente possa ter essa palavra em nossas línguas. Sim, Pai. Que nós possamos ter um espírito de obediência à Tua palavra. E cada um de nós possamos ser um canal de bênção, Pai. É verdade, nós pedimos que Tu nos instrua conforme está escrito. Nos leve a um caminho mais excelente. Que a gente possa estar mais aos pés de Cristo. E menos preocupados com a nossa própria vida, Pai. Mesmo, Senhor. Que estejamos preocupados em servir-te de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Sim, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Muito bom. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, poderoso, extraordinário amor de Deus e a comunhão preciosa do Espírito Santo continue reinando em seu coração, não apenas hoje, mas até que Ele venha nos buscar um final de semana abençoadíssimo. Amém.